Fala, turma, começando o nosso último podcast do ano, né, Direito Talks, último programa do ano. E é isso, né, vamos começar a dar início aqui no nosso programa, pedindo desde já que você se inscreva aqui em nosso canal, no YouTube, está crescendo, mais de 7.500 inscritos já, né? Então, tá voando, hein? Falta só 25% para chegar aos 10.000, né? O netinho da Blaze não para, hein? Bora. Mas é isso, pedir que vocês se inscrevam aí no canal, comentem, curtam, compartilhem aqui os vídeos do nosso programa, também os cortes que a gente publica, tanto no Instagram, sigam lá no Instagram, @direitasergipana, no TikTok também, @direitasergipana, já estamos com quase 57 mil lá no TikTok, então é isso, vamos para cima, começando mais esse programa e o último programa do ano, né, claro, nós não podemos deixar, tem muitas pautas hoje também, vocês também vão ter uma entrevista especial, né, sobre a minha trajetória na militância, que vai ser divulgada muito em breve aí, que a gente está gravando, e é isso, vou falar um pouco sobre a história da direita, né? Acho que é importante a gente registrar tudo o que aconteceu ao longo desses 10 anos de história da direita, e especialmente aqui em Sergipe, onde eu fiz parte desse processo de construção, como eu falei. É uma coisa bem interessante porque a maioria das pessoas elas só presumem que a direita surgiu em São Paulo, que tudo aconteceu em São Paulo, né? Porque botou 2 milhões, 3 milhões na Paulista, o PT caiu em 2016, mas não foi bem assim. Porque em cada estado teve sua particularidade. Só que como São Paulo ele é o visado, né, pelo Brasil inteiro, muita gente esquece dessa importância que todos os estados tiveram para que esse momento culminasse. E também, posteriormente, para a eleição de Bolsonaro. Sim. Porque se Bolsonaro não tivesse tido os 300 mil votos que teve aqui, se não tivesse tido os 400 mil votos que teve em Alagoas e assim por diante, esse processo nunca teria acontecido. Então, assistam a história da direita sergipana no estado de Sergipe, assistam a história de como Flávio organizou e fundou a direita sergipana e as histórias aí de bastidor, né, que são muito boas. Exatamente, né? Vai ter esse momento especial aí, não sei se a gente divulga até ainda agora em dezembro, ou se deixamos para janeiro. Especial de Natal, pô. Quem sabe especial de Natal. A entrevista aí vai ser muito legal, vocês vão gostar, certamente. Uma coisa que é interessante, né, Matheus? Um dos movimentos que atuou bastante no impeachment, que é o Movimento Brasil Livre, né, que inclusive a gente fez parte, Sim. o MBL, ele não surgiu em São Paulo, surgiu em Maceió, surgiu em Alagoas. Então, houve uma dissidência, houve um racha, por isso que hoje existe o Movimento Brasil e o Movimento Brasil Livre. Essa é uma das curiosidades que também você vai encontrar nessa entrevista, que eu falo sobre esse assunto, né? Que eu falo também sobre aí como foi o início desses movimentos. Então vai ser bastante interessante, peço a vocês que fiquem ligados aí no nosso canal, quando a gente publicar essa entrevista também vai ter os cortes, a gente vai divulgar no nosso Instagram, divulgar nas nossas redes sociais para que você também possa acompanhar. Então é isso, vamos dar início aqui ao nosso programa de hoje, né? Hoje vamos falar de várias pautas, né? A principal delas, é claro, é Flávio Dino no STF, né? A oposição tenta barrar a indicação de Flávio Dino para o STF e o povo volta às ruas. Agora, dia 10, né? Teve uma manifestação que, se vocês certamente viram aí as manifestações que aconteceram em todo o Brasil, a sabatina acontece agora, essa semana, né? Nessa terça-feira, dia 12, está programada a sabatina no Senado, na CCJ, e provavelmente a votação também vai ser no mesmo dia, né? Agora, mais uma vez que eu destaco, Matheus, é que, infelizmente, o Senado brasileiro o Congresso como um todo, eles adotam essa prática de deixar essas votações importantes e fundamentais para o futuro do país, justamente no mês de dezembro, justamente ali no apagar das luzes, nas últimas semanas. Que é quando a maior parte da população já nem mais está prestando atenção em nada. O cara já pegou o 13º, já estourou tudo, fez um cartão sem consulta, estourou e não vai pagar. Mas brincadeiras à parte, realmente, você lembra do ano passado, quando o governo de transição ele enviou uma PEC bomba de 167 milhões de reais, foi 167 bilhões de reais, para poder fazer o governo de transição, dizendo que existia um rombo, dizendo que Bolsonaro... Era para pagar o Bolsa Família, né? Para pagar o Bolsa Família, e chegou aqui e cortou 20 milhões de pessoas do Bolsa Família, 20 a 40 milhões. Então, você vê que essas pautas que são as mais importantes, elas são jogadas sempre para o final do ano. E essa, se não for a pauta mais importante de 2023, é uma das mais importantes, porque Flávio Dino no STF é a gente assumir que a gente tem literalmente um comunista
na Suprema Corte Tribunal Federal. E isso quem está falando não sou eu, é o próprio Flávio Dino, que diz que tem orgulho de ser um marxista-leninista, que vai para bloco de carnaval no Maranhão vestido de comunista. Então, assim, para vocês verem o nível que chegamos. Nós temos ministros que têm uma reputação que não é nada ilibada, que temos discordâncias das atitudes deles, das decisões principalmente, de caráter também. Mas veja só a diferença de um Luiz Roberto Barroso, que é um cara que, sim, ele tem um currículo, um acadêmico de peso, ele foi um mestrando em Yale, ele tenta justificar suas atrocidades com teses maravilhosas do direito iluminista, enquanto o Flávio Dino, o Jabba, né, do Star Wars, ele não quer justificar nada. Na verdade, você vê que Flávio Dino, no Ministério da Justiça, teve uma sanha tão autoritária quanto em qualquer outro governo ditatorial do mundo. Agora, imagine esse cara com poderes imparáveis. Porque o STF hoje em dia, a gente sabe, né, um poder, e o próprio Toffoli disse isso, não é palavras nossas, Sim. É um poder moderador. Quem falou isso foi Dias Toffoli, se não me engano foi um evento em Portugal, que ele disse que o STF no Brasil, ele age, tem essa função de poder moderador, mesmo isso não estando na Constituição. Isso saiu da cabeça dele, mas se saiu da cabeça do ministro do STF, que quem tem mais poderes no Brasil do que o ministro do STF? Não existe. Então, se saiu da cabeça deles, se saiu da boca deles, é porque é verdade. Eles agem e se acham poder moderador. Basta ver, dentro dessa articulação para Flávio Dino no STF, e também das PECs que estão acontecendo no Congresso, né, para frear um pouco. Teve a PEC que foi aprovada, a gente comentou isso no programa passado, ou no programa retrasado, que foi a PEC que limitava os poderes da STF, né, de decisões monocráticas. Você viu a pressão que aconteceu nos bastidores. Veio o Gilmar Mendes falando que só foi possível a chegada desse governo ao poder graças à atuação do STF, Sim. As palavras dele. Você viu a pressão. Que foi uma traição. Que foi uma traição que Jacques Wagner fez, votando a favor dessa PEC. Os 3 senadores da Bahia, inclusive, os 3 petistas, votaram a favor dessa PEC, que restringiu os poderes e decisões monocráticas. Você viu aqueles posts da Eliane Cantanhede falando que ela tem contato, sim, com ministros do STF, falando que teve essa traição. Então, vocês veem como os caras realmente eles se acham deuses, eles se acham realmente acima de qualquer poder. Então, não existe limites atualmente para um poder do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles fazem o que eles querem. Se o cara quiser fazer alguma coisa e tiver o apoio de mais 6, eles podem mandar no Brasil. Hoje teve uma decisão que, ainda bem, né, a primeira turma lá decidiu que a Uber e aplicativos não têm vínculo trabalhista, né, com os funcionários. Pelo menos isso, porque se essa primeira turma tivesse decidido o contrário, ia acabar com milhões de empregos no Brasil. 2 milhões de motoristas de aplicativo. Ia ficar sem trabalho. Então, ainda bem, pelo menos, eles tiveram dessa vez esse bom senso. Mas veja como é muito grave o momento que a gente vive no Brasil. A gente está vivendo no momento em que os empregos de milhões de brasileiros estão na mão de 11 ministros, ou de uma turma, que são 5, da Suprema Corte. Se eles decidissem o contrário, 2 milhões de pessoas poderiam perder seu emprego porque essas empresas teriam que cair fora. Não poderiam ficar no Brasil e continuar trabalhando. De um dia para a noite, sem haver um debate no Congresso, sem haver legislação, simplesmente pela decisão, pela caneta de 5 ministros. Sim. Então, um completo absurdo. E agora, quando você vê um cara como Flávio Dino para o STF, é que realmente é muito preocupante. Eu vou deixar aqui os vídeos, né, do Flávio Dino falando, né, que é comunista. Tem um vídeo também do Lula falando que é comunista com orgulho, que ele acha que está me ofendendo por quando dizem que eu sou comunista. Sim. Eu tenho orgulho. Ele disse isso agora no encontro do Foro de São Paulo. O Flávio Dino também diz que é comunista, fala que Lenin, ele faz o que Lenin recomendava. Está aqui as falas para vocês verem. Sim. Em segundo lugar, obviamente, como um socialista, um comunista, um marxista, eu faço aquilo que Lenin recomendava. Eu faço aquilo que Lenin recomendava.
O nome comunismo, socialismo, são nomes bonitos, Governador, poéticos. parênteses, comunismo. É mais bonito do que capitalismo. É assim, capitalismo é a ditadura do capital. Socialismo é o social. Comunismo é comunhão. Não é mais bonito? Não se conhece regime comunista no mundo, na história do mundo, que não seja ditadura. É isso? É meu ponto só para entender isso? É verdade. Não se conhece, a não ser que, entendeu? Nasça algum daqui a 20 anos, um século. Como todo mundo bem sabe, né, a máxima de Lenin é acuse-os do que você faz, diga que eles são o que você é. Então, a gente não pode esperar nada desse pessoal, né, a não ser o que já está acontecendo no nosso país, que é tragédia, miséria e a destruição do poder judiciário, que hoje em dia não é nada mais do que uma grande autarquia que se comporta de forma independente e que tem seus direcionamentos norteados por decisões de base pessoal. E nenhuma decisão ali é impessoal. Esse é o grande problema do rumo que o judiciário tornou, e Flávio Dino no STF só complica mais ainda. Lembrando que também o papel da mídia nesse processo, né? A Folha de São Paulo fez uma matéria nojenta para falar, né, que Flávio Dino deve ser o quinto negro da história, na história do STF, para poder mostrar para essa militância da lacração de que existe a pauta da representatividade, uma diversidade. Que existe a diversidade dentro da Suprema Corte. Porcaria nenhuma. Aí você vai ver aqui a declaração de Flávio Dino no próprio site da Justiça Eleitoral, quando ele foi candidato em 2014, ele se declarou como branco. Em 2018, ele migrou para pardo. E agora virou negro, né? É o Michael Jackson reverso, né? Como vocês podem ver. Interessante que a foto dele, vou deixar aqui para vocês verem, né? Vocês podem ver que o que ele fez para poder se declarar negro foi simplesmente escurecer a foto Botou na urna, porra. Então. Não, é muito surreal isso, velho. E a Folha compra isso, a Folha vende isso, porque o que é pior, né? Ela vende isso para o público para passar uma ideia de que esse cara, de que ele se declarava branco, agora virou negro do nada, só para poder atender essa agenda da turma da lacração, para não passar em branco, porque eles queriam o quê? Uma mulher negra no STF. Isso. A campanha não deu muito certo, Lula não ouve essa turminha woke, essa turminha da lacração, ele caga realmente para esse povo. E aí indica Flávio Dino que é alguém da confiança dele. Ou vai saber, né, o que é que acontece nos bastidores, né, da política de Brasília. Será que Flávio Dino não foi indicado por outras razões? Entendeu? Mas fica aí o questionamento. Terminando a vírgula, aqui o parênteses nesse comentário, você vê a Folha de São Paulo vendendo essa narrativa de uma forma escrota para poder passar para a população a ideia de que vai existir uma diversidade, de que está sendo nomeado alguém para aumentar a representatividade, quando realmente não é. Exatamente. Flávio Dino, ele mesmo se declarava branco, fez um filtro na foto de 2018 para ficar mais escuro, pô. Isso é uma... E aí você crime eleitoral, né? E falsidade ideológica, crime eleitoral. E tem outra coisa, né? O ACM Neto, na Bahia, em 2022, ele foi candidato a governador. E uma das razões que fizeram com que ele perdesse muitos votos foi a campanha difamatória e a campanha realmente de perseguição para realmente acabar com a reputação do cara, porque ele se declarou pardo na última eleição. Sim. A mesma coisa que Flávio Dino fez. Mas quer dizer, para o ACM Neto, aí o cara está se apropriando da cultura, está cometendo um crime, está desrespeitando a população negra. Mas o Flávio Dino não, só porque ele é comunista de esquerda? Exatamente isso. Então, é realmente uma grande hipocrisia e isso tem que ser exposto, isso realmente tem que ser muito exposto para as pessoas não esquecerem de que essa mídia podre, a Folha de São Paulo, o Globo, que está assim passando pano para a indicação desse comunista para a Suprema Corte, eles não ligam de fato para ninguém, eles não ligam para a população, eles só ligam para o dinheiro que entra na conta deles, para o PIX, que está caindo, aos 44 milhões que foram passados de publicidade para a Globo ao longo dos primeiros meses de governo Lula. O Brasil votou. Então, é realmente um absurdo, né? Sim. Só para complementar essa pauta, né? As pessoas que o povo está indo à rua, deu o recado, está dando o recado de que aos senadores, né, que não querem Flávio Dino no STF. Aqui em Sergipe, até agora o senador Laércio disse que já declarou que vai votar contra, né? De bastidores aí. E a gente precisa que haja uma articulação também para tentar, né, pelo menos virar o voto do senador Alessandro, para que Alessandro Vieira tenha a decência de não aceitar alguém que não sequer respeita o Congresso. Porque ele já enterrou a vida política dele, isso é um fato, mas que pelo menos termine com honra, né?
Mas caia atirando, pelo menos. Caia com o mínimo de dignidade, né? Então. Porque você aceitar, né? Que é outro ponto que é importante ser colocado. Flávio Dino, todas as vezes que foi chamado ao Congresso, às vezes que ele não recusou, né? Porque as últimas vezes ele recusou todas, ele não compareceu nas comissões da Câmara. Nas vezes que ele compareceu, ele desrespeitou senadores, desrespeitou deputados, escarneceu, debochou, tirou onda mesmo. E veja como é interessante, quando você é requisitado para participar de uma CPI, você estando em um cargo público, se você não for, você cai em crime de improbidade administrativa, porque por lei você é obrigado. Então o cara simplesmente falou, não, eu não vou. Não aconteceu nada com ele. E é uma convocação, pô. E não aconteceu nada com ele. E é uma convocação. Agora, pessoas que falaram que não iriam para a CPI da Covid e foram contra a sua vontade, se elas não fossem, dariam voz de prisão a essas pessoas. Então, veja, o cara, quando vai, ele debocha, ele escarnece. Eu acho que ele fez uma brincadeira de mau gosto com o Nicolas, né? Sim. Se eu não me engano. E não vai, entra em crime de responsabilidade, improbidade administrativa e nada acontece com ele. Agora, imagine esse cara no STF. O poder que ele vai ter. Só para lembrar também o videozinho aqui das redes sociais, né? De quando ele teve reunião com as plataformas de redes sociais, para vocês verem que figura desprezível esse senhor Flávio Dino. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Pronto, tá aí para vocês lembrarem, né? Ele falando que o tempo da liberdade de expressão no Brasil acabou. Ele sendo que ele como senador e na posição de ministro que ele se encontrava, ele não tinha o poder de definir isso, mas ele disse, não, o tempo da liberdade de expressão acabou e não vai ser mais como vocês querem, dentro das políticas da empresa, como são colocadas. Ou seja, ele quer mandar, quer determinar como é que as empresas de comunicação, como é que as big techs, como é que o Twitter, o Facebook... Não só essas, mas todas as imprensas que tenham algum aspecto de mídia, né, informativo. Sim. Ou seja, os jornais independentes, assim, como o próprio Direitalx ou qualquer outro jornal que tem um viés à direita, muito provavelmente pode acabar se passar uma regulamentação desse jeito. E não eu tenho certeza, pô, de que esse cara chegando no STF, ele vai tentar implementar a censura no Brasil. Aliás, a gente vai falar daqui a pouco, né? Inclusive a gente pode puxar essa pauta já, né? Vou adiantar ela, que é a questão da censura que o STF implementou, a autocensura. Só um pequeno adendo aqui. Muitos falam que Flávio Dino ele tem um viés mais político e que hoje em dia a justiça é feita com política. Então vamos ver como político qual as benesses que ele trouxe para o estado do Maranhão, né? O Maranhão hoje é o segundo pior estado para você viver no Brasil. Ele tem o quarto pior PIB do Brasil. Ele tem uma população que 40% dela sobrevive de auxílio, de Bolsa Família. Mais, não? É um dado que eu não sei se está atualizado. 4 das cidades mais violentas do Brasil e 2 da América Latina estão no Maranhão. O índice de pobreza e de extrema pobreza é o segundo maior do Brasil. E só coisa boa na lista. Então, esse é o legado político de Dino para o Maranhão. Exato, né? 70% do Maranhão, foi mais de 70%, fizeram o L. Sim. Então, acho que isso é realmente a amostra de quanto um povo foi escravizado durante anos e acaba vivendo com as migalhas, né? Aquele videozinho da galinha, né? Que dá o ovo quando o cara dá o milho ali para ela. E sintetiza muito bem a realidade sofrida e a realidade de escravidão que vive o povo do Nordeste, especialmente o povo daquela região, Maranhão, Piauí, os locais que são mais escravizados por esses governos, esses regimes petistas que dominam há décadas esses dois estados. Você vê que nem direita tem no Maranhão, né? Até o PL do Maranhão é de esquerda. É de esquerda, pô. Então, realmente, é o domínio que existe sobre uma população. E, voltando aí à questão, como eu estava falando, o Flávio Dino, com esse discurso que ele fez lá para as Big Techs, ele claramente quer implementar uma censura. E agora, imagine esse cara no STF, imagine ele com o poder da caneta de Alexandre de Moraes. É muito importante que vocês que estão assistindo pressionem os senadores. Sim. Nessa reta final aí, manda mensagem, cobra do senador, para que ele vote contra a indicação de Flávio Dino, para que ele não permita que esse ser, um comunista descarado e declarado, entre na Suprema Corte do Brasil. Alguém que é contra os valores cristãos, alguém que vai lá, né? Inclusive, eu sou católico, né? Fiquei com nojo
vendo aquela cena de um padre lá, não sei de que empresa era, entregando a Bíblia para Flávio Dino. Realmente Pra ele fazer igual a Haddad de jogar no lixo depois, né? é asqueroso, alguém que escarnece, que é alguém que diz que comunismo é comunhão, né? Eu vou pegar aqui um recortezinho de um vídeo do Alan dos Santos que ele fez no programa dele semana passada e vou deixar aqui para vocês verem. Nazinski, Ilha da Morte ou Ilha Canibal de Stalin. Acompanhe comigo. Olha o que essa mulher apoia. Até que se diga o contrário. Porque se ela segue o Instituto Lula, se ela segue o Lula, é isso que ela apoia. Em 1933, quase 5.000 pessoas morreram de fome ou tortura em um dos campos de trabalho forçado mais horríveis de Stalin. Todos os anos, um pequeno grupo de habitantes locais viajava 550 quilômetros a noroeste da cidade siberiana de Tomsky até a ilha Nazinski, no meio do rio Ob, para colocar uma coroa de flores ao pé de uma cruz de madeira. É um gesto de memória para as vítimas dos horríveis acontecimentos que ali desenrolaram no verão de 1933. Sua dedicação à peregrinação é parte de um esforço para lembrar aos colegas russos um experimento em engenharia social e autossuficiência que deu tragicamente errado para muitos dos colonos atraídos pelas autoridades soviéticas sob Joseph Stalin, cujos excessos brutais têm sido frequentemente minimizados sob a atual liderança da Rússia, Vladimir Putin, em favor de uma reinterpretação histórica mais indulgente acerca do governo sanguinário de 3 décadas de Stalin. 85 anos atrás, em maio, uma pequena flotilha de barcos de madeira estacionou na ilha de Nazinski e descarregou cerca de 3.000 colonos, com ordens de construir um assentamento especial, no cantinho do Gulag de Stalin, como foi chamado de forma eufemística. Pelo menos 23 dos presos já estavam mortos. Gulag era uma rede de trabalho forçado em campos de concentração que se espalharam por toda a União Soviética, onde milhões de pessoas foram reprimidas e mortas. Uma pausa aqui agora, tá? Para explicar para vocês o que é Gulag. Gulag era o plano de reforma agrária do Stalin. Como é que funcionava esse plano de reforma agrária? Ele arrancava a terra dos grandes proprietários de terra, colocava várias pessoas ali, separava as melhores partes de produção para os amigos do partido, né, os amigos do rei, do Partido Comunista, e depois colocavam pessoas pobres e miseráveis, tipo do MST, junto com criminosos nos lugares mais inóspitos, para que essas pessoas ou conseguissem alguma coisa ou morressem. Porque era assim que o Stalin queria resolver o problema da criminalidade. Tá? Dito isso, a Gulag era um campo de concentração forçado exatamente por causa disso. Vocês vão ter que aumentar a agricultura no país. Se virem aí, entendeu? Sem ferramentas, abrigo ou comida e cercados por guardas armados que atiraram em qualquer um que tentasse enfrentar o rio gelado, os prisioneiros rapidamente foram vítimas de fome, doença, violência e elementos brutais. E ainda, barcaças adicionais continuaram a puxar para cima da ilha. Inúmeros incidentes horríveis de canibalismo foram relatados. Isso foi tão frequente na ilha, na verdade, que os habitantes locais passaram a chamá-la de Ilha Canibal ou Ilha da Morte. É daqui que vem o termo comunista come criancinha, tá? Só para que vocês saibam. Em agosto, pelo menos 4.000 pessoas estavam mortas ou desaparecidas, de acordo com um documento soviético datado de 20 de agosto de 1933. Havia apenas 2.200 sobreviventes dos 6.700 prisioneiros que foram enviados para Nazinsk, uma região de baixada e pantanosa, com cerca de 3 km de comprimento e cerca de 600 metros de largura. Certa vez, uma mulher da Ilha da Morte foi trazida para a nossa casa, relembrou Feofila Bilina, moradora do vilarejo de Nazino, na margem norte do rio Ob, em 1989. Ela estava sendo levada para outro campo de concentração. A mulher foi levada para o quarto dos fundos para passar a noite e eu vi que suas panturrilhas tinham sido cortadas. Eu perguntei e ela disse: eles fizeram isso comigo na Ilha da Morte. Eles as cortaram e cozinharam. Toda a carne de suas panturrilhas foi cortada. Suas pernas estavam congelando por causa disso. E ela as embrulhou com trapos. Ela era capaz de se mover sozinha, parecia uma idosa. Mas, na verdade, ela tinha pouco mais de 40 anos. Quem quiser ler todo o texto, está lá na Academia Conservadora. O que aconteceu nesse experimento social macabro e desastroso e demoníaco de Stalin? As pessoas passaram fome lá, porque elas estavam ali por trabalho forçado. Ninguém podia sair. Quem tentasse entrar no rio para escapar, tinha um membro do exército russo, soviético, usava o fuzil e matava a pessoa. Então a pessoa ou ficava ali, ou ela morria fuzilada. Os que ficaram ali, enfrentando forte frio, falando de frio de menos 25, menos 30 graus, né? 25, 30 graus negativos, às vezes até 35, 40. E as pessoas que ficaram ali presas, quando iam chegando ao extremo da fome, cortavam os seios e as panturrilhas das mulheres e faziam churrasco humano. Diga pra mim, como é que alguém
pode apoiar o comunismo e continuar cristã. Cara, vocês veem esse relato aqui do que é o comunismo de fato, das atrocidades que esses monstros praticaram ao longo de 100 anos, matando milhões de pessoas, fazendo esse tipo de crueldade que o Orlando Santos acabou de narrar nessa ilha, onde as pessoas tinham que cometer canibalismo para sobreviver, Sim. nos gulags. E você vê alguém vir falar que comunismo é comunhão, né? Sim. É melhor do que capitalismo. Vá a merda, senhor Flávio Dino, porque Sim. você é uma desgraça para esse país. Você é um ser que não merece a posição que você está, você não merece sequer ser senador, você não merece nada na política, você tem que ser enterrado da política brasileira. Infelizmente, você está sendo indicado para o STF e a gente espera que os senadores tenham a mínima decência, a mínima honra de barrarem a sua indicação e você não atingir um grau de poder, de status que você quer atingir, que você não merece estar aí. Sim. E, só para fechar, se você é católico, encíclica papal condenando o comunismo e o socialismo. Se você é protestante, você não adere a nada que é do materialismo. Ou seja, você não pode acreditar em Jesus, ser cristão e ser de esquerda. Simples. Simplesmente isso, bem resumido. Então é isso, vamos seguir para a pauta 2, né? Como eu falei, vou adiantar a pauta porque eu acho que é importante a gente falar, né, sobre isso. O STF instaura a autocensura no Brasil, com decisão que pune veículos de imprensa por falas de entrevistados. Essa decisão foi tomada na semana retrasada, né, como a gente não teve programa, a gente vai tá comentando hoje, que a gente não pode deixar de falar sobre isso, né, porque essa decisão, inclusive, foi uma decisão que mobilizou uma parcela dessa grande mídia, o Estadão, até, acho que a Folha fez alguma crítica, assim, de leve, até a Vera Magalhães fez uma crítica, né? O negócio ficou ruim mesmo. Se a Vera Magalhães, né, que é aquela que estava dizendo que vigiar e punir... Vigiar e punir, gostoso demais. Gostoso demais, né? Agora ela tá vendo que é ser vigiada e punida, né? Tá sentindo a água bater na bunda, né? Sentindo que ela vai também sofrer censura, autocensura, né? Porque qual é o veículo de mídia que com essa decisão do STF vai chamar o entrevistado para dar declarações ao vivo, um Roda Viva, por exemplo, que é o programa que inclusive a Vera Magalhães faz. Exatamente. Ela faz, né? Não sei se ela faz. Então vai ficar inviável você fazer entrevistas ao vivo, porque sem o entrevistado der uma declaração e essa declaração for questionada e for comprovada falsa, o veículo de mídia ele vai ser punido civilmente, ou seja, vai tomar multa. Pode tomar, se for uma concessão de TV e rádio, pode ser que, dependendo da regulamentação, o governo decida retirar do ar o canal por 24 horas. Sim. Coisas que aconteceram num certo país, né, que fica aqui muito perto, que está agora tentando anexar a Guiana, né? A Venezuela, né? Camboa. Então, isso pode chegar a acontecer no Brasil com essa decisão do STF. Isso aqui é censura. Isso que foi aprovado no STF é o começo da censura. Já tinha começado, né? Desde que Carmen Lúcia, na eleição do ano passado, disse que não, isso aqui é censura, mas é só até segunda-feira, né? Vamos abrir uma exceção. Sim. E agora está aí o resultado. E aí vocês veem que o problema também está na estrutura do direito brasileiro, porque se fosse um país de civil ou de common law, você não teria esse tipo de coisa, porque veja, a primeira emenda dos Estados Unidos, ela fala claramente que o Congresso, nem o Poder Executivo, nem ninguém pode criar um dispositivo que regule a liberdade de expressão. Eles deixam lá a liberdade de imprensa porque é um colorário da liberdade de expressão. Então veja, esse debate lá não existe. Se existe, quando eles quiseram mostrar o quão absurdo era você subsidiar a educação, eles falaram assim, então vamos subsidiar um jornal para o governo falar o que ele bem quiser nesse jornal e todos os outros serão obrigados a falar. Aí os juízes da Suprema Corte falaram, não, realmente, subsidiar a educação é uma coisa horrível, pegando por esse prisma. Então, aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura da liberdade individual, da liberdade de poder falar o que quer, porque o maior podcast do Brasil, que era o Flow Podcast, ele sofreu sanções absurdas, quase foi fechado, porque em uma conversa com 2 parlamentares e o apresentador, eles falaram algo que o politicamente correto não gostou e o podcast foi censurado. Agora, imagine numa situação dessa. Claramente, alguém mal intencionado poderia ir em um desses programas, falar alguma absurdidade e a empresa ser responsabilizada. Imagine essa situação. Você cria cenários totalmente absurdos, onde a empresa ela é responsabilizada por uma coisa que não é nem um ato, é uma fala. Você punir alguém por uma fala é uma coisa realmente que a gente já passou do direito, é o pós-direito isso, entendeu? E uma fala
que não é incitando nenhum ato de violência ou algo do tipo, simplesmente enquadrado como uma mentira. Decidido por quem? Pelo governo. Exatamente, né? Você está dando para o governo o poder de cercear a liberdade de expressão, tanto da mídia como de meios de comunicação alternativos, porque qualquer pessoa pode ser atingida por isso. Se tiver um veículo de mídia, um meio de comunicação, e o governo simplesmente decidir regulamentar isso e cobrar, porque agora existe, para quem não lembra, né, existe uma secretaria para cuidar da desinformação que acontece em relação ao governo. Isso está com aquele Bessias, né, que está na AGU. Que era cotado para ir para o STF. Existe o Ministério da Verdade instaurado dentro desse desgoverno, o desgoverno Lula. Então, para eles chegarem e cobrarem dos veículos de comunicação qualquer tipo de informação, porque o entrevistado deu, e eles considerarem como falsa essa informação, isso aí é para acontecer no instante, só depende da vontade deles. E aí eu trago aqui também, acho que é importante destacar, né? Tem aqui foi o Henrique Oliveira que fez essa publicação, né? Nunca se esqueça de que foram os tipinhos que hoje fingem indignação com a censura, né? Madalene Lasco, Kim Kataguiri, MBL, Danilo Gentili e outros dessa turminha, Nando Moura. Sim. Foi essa turma que foi os grandes responsáveis por estimular a censura e a perseguição à direita no Brasil. São eles os responsáveis pela escalada autoritária. Isso aqui a gente não pode esquecer, né? Tá aqui um print de uma live que teve, estava aqui Pavinato. Hoje Pavinato acho que ele tem uma visão realmente mais à direita, né? Eu prefiro acreditar nisso, dar um voto de confiança. Mas está aqui, ó, Fábio Panúzio, também Luciano Ayan, quem não lembra, né, do Luciano Ayan, que era do MBL, deputado Nereu Crispim, Ângelo Coronel e Madalene Lasco, numa live, isso aqui acho que foi em 2020 ou foi 2019, para falar de que o governo Bolsonaro tinha um gabinete do ódio, na época daquela CPI das fake news, quem não lembra, né, quando começou toda essa história, para tentar criminalizar a direita, para tentar punir e perseguir quem era bolsonarista, quem falava bem ou divulgava pautas do governo Bolsonaro. Foi essa turminha aqui que se juntou, Felipe Moura Brasil, todos eles, Alexandre Frota, antagonista Joyce Hasselman, foram naquela CPI para poder tentar incriminar a direita por algo que nunca aconteceu. E algo que hoje acontece, como a gente mostrou aqui semana passada, Henri Bugalho, a turminha dessa esquerda, que recebeu, o próprio Henri Bugalho dizendo que recebeu dinheiro de fundações, uma grana importante para fazer uma campanha pela democracia, para criticar Bolsonaro. Ou seja, algo muito bem organizado que agora não existe punição nenhuma. Mas que na época do governo Bolsonaro isso aqui que não aconteceu, esse trabalho organizado. Isso virou o gabinete do ódio. E essa turminha aqui, esses isentões, esses bostinhas, foram lá e incentivaram a censura. Entrevistando Ângelo Coronel, que era o relator da CPI das fake news, que foi lá na Rússia para saber como é que combatia fake news, pegar justamente o método de Putin, né? Então é importante lembrar quem é o responsável, os responsáveis, e agora também estão sentindo, porque é aquela história, né? O comunista, todo regime comunista, ele persegue os opositores, mas também começa a perseguir aqueles que são um pouco dissuantes, né? E está chegando neles agora. Exatamente. Lenin matou, quem foi que matou Trotsky, né? Sim. Quem foi que matou mais comunistas da história, senão o próprio Stalin? E é uma coisa que você falou, Flávio, do relato do Alan dos Santos, na primeira pauta, que para quem quiser conhecer os horrores desse sistema que a gente está adentrando, que infelizmente o Brasil caminha passos largos para ele, seja no campo econômico, no campo moral e no campo das instituições políticas, quem quiser de fato aprender e ver e ler com humildade, com sinceridade, para ver que tem que lutar pelo país, para sua família não passar por isso, é só ler o livro de Alexander Solzhenitsyn, que ele fala, ele era do partidão, ele era do Partido Comunista e foi mandado para o Gulag. Foi mandado para o Gulag e foi resgatado, o cara com 43 anos, pesando 30 quilos. Então, para as pessoas que quiserem entender isso, é só lerem o Arquipélago Gulag, elas vão ver os horrores que acontecem nesses regimes. E aí a pessoa pode falar, não, mas esse tipo de arbitrariedade não existe aqui no Brasil. O quê? Já existe processo em massa, já existe morte dentro da cadeia, por uma negação de um habeas corpus para o cara tratar de um problema fora da cadeia. Você vê um cara que foi preso, sendo que há 2 horas atrás, antes do quebra-quebra em Brasília, tem filmagem dele na loja dele, e as pessoas querem me falar que isso é algo distante da nossa realidade.
é algo inaceitável. Pois é aquela história, o sapo está na panela cozinhando sem perceber e daqui a pouco vai tá morto. Né? E é isso que está acontecendo com o Brasil. É isso que a gente está vivendo no nosso país. Né? Como o Matheus falou no começo, a questão do Flávio Dino é uma das pautas mais importantes, se não a mais importante do Brasil, que aconteceu nesse ano. Mas tivemos também, só para lembrar, né, a reforma tributária, que também é um meio, um desastre para também promover o autoritarismo, porque vai concentrar a tributação do Brasil nas mãos do governo federal, que já está concentrando poder demais, e você teve o PL da censura no começo do ano, que a gente só conseguiu barrar, porque houve uma pressão enorme nas redes sociais, e o desgoverno não tinha uma articulação ainda muito forte no Congresso. Mas hoje, se esse projeto fosse votado novamente, se não duvide, viu? Daqui para uma semana que vem, pertinho do Natal, na última semana eles pautarem do nada, pô, isso é aprovado. Porque agora o governo já comprou todo mundo com emenda e não duvide no PL da censura chegar e voltar e ser votado, porque o que o governo precisa é disso, é de censura, é de controle tributário, de ter os impostos centralizados no governo federal para que ele possa controlar os estados e municípios, tirar o poder de um Tarcísio, tirar o poder de Jorginho, do Cláudio Castro, de pessoas que são governadores que são de oposição. E agora, por último, você ter uma Suprema Corte completamente aparelhada com comunistas declarados lá dentro. Então, o Brasil, realmente, como o Matheus falou, caminha assim para um regime comunista, isso está muito evidente e só quem ignora isso, pelo amor de Deus, né, que realmente está fora da realidade, é dissonância cognitiva ou pura ignorância. Só para deixar aqui um registro, né, Kim Kataguiri, que é o deputado do MBL, ele teve um projeto de lei, só para lembrar, isso aqui também é importante, né, que foi a Lei Kim, que permitia ao Ministério Público revirar a vida das pessoas, né, e censurar, inclusive pedir multa para quem espalhasse um tipo específico de fake news, que na época era, se eu não me engano, sobre fake news eleitoral. E esse projeto do Kim, ele foi aprovado, Bolsonaro vetou. Então, esses projetos, essa censura que estamos vivenciando hoje, ela foi sim patrocinada por essa turma dos isentões, que inclui o MBL, Kim Kataguiri, e hoje esses que sofrem também as consequências daquilo que eles apoiaram, daquilo que eles estimularam. Isso me lembra uma coisa, né, que Hayek, ele fez um texto falando, porque eu não sou conservador. Eu deixo esse print aqui da lei do Kataguiri e eu falo, porque eu não sou liberal. Pronto. Pois é, né? E mais mentiras e hipocrisia. Lula e Marina e sua comitiva de 1.337 pessoas vão para a COP28 e ignoram, né, que a Amazônia está pegando fogo e ignoram que Maceió está afundando. Isso. E aí tem um vídeo até engraçado que o Twitter do Discovery TV postou, que um jatinho, ele não conseguiu decolar para a COP26 porque ele foi afundado em neve. As mudanças climáticas, meu amigo, tá esfriando. Então, você vê, né, uma hipocrisia do caralho isso. Esses caras, eles querem simplesmente travar os países de terceiro mundo de se desenvolver. A Europa toda com esse lobby gigante econômico através das pautas ambientais, porque eles não fecharam acordo agora, né, com o acordo do Mercosul. Graças a Deus, né? Assim, porque aquilo ali era uma invasão de soberania nacional absurda. Eles colocando vários entraves para a agricultura brasileira ser travada, para o agricultor europeu competir de igual para igual. Então você vê que por trás dessa agenda ambientalista, na verdade, existe uma agenda protecionista dos países. Então uma agenda realmente para frear o desenvolvimento das nações que têm um grande potencial agrícola, um grande potencial recursos de biodiversidade. minerais, né? Exatamente. Você vê o que eles fizeram com a Ucrânia. Durante anos era isso, a Ucrânia era o celeiro da Rússia e da Europa, botando sanções nos seus próprios países irmãos. Imagina o que eles não fariam com a gente que eles enxergam como terceiro mundo, como uma colônia, e como essas grandes celebridades elas fazem, né, quando entra um governo de direita em algum desses países. Porque Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg, quem mais falou? O Hulk, o Marco Ruffalo, né? O Hulk sojado. Tem os dois Hulk, né? O Hulk do Brasil e o Hulk da Hulk Marvel. sojado, né? Todos sumiram. A Amazônia tá bem, as girafas estão preservadas, né? Tá todo mundo bem lá. Não, e teve o Oscar, né? Que também agora, né? O discurso de Lula junto com Marina Silva, né? Que discurso hipócrita, né? É porque eu vou torturar vocês um pouquinho, vou deixar aqui para vocês verem. Eu não poderia utilizar a palavra sobre a floresta
Se eu tenho no meu governo uma pessoa da floresta. A Marina nasceu na floresta. Se alfabetizou aos 16 anos. Eu acho que é justo que, para falar da floresta, ao invés de falar o presidente que é do estado, que não é da floresta, a gente tenha que ouvir ela, que é a responsável pelo sucesso da política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil. A Marina. Bom, tá aí, né? Encenação de Lula, né? Ridículo, né? Falando que Marina é da floresta. Vou deixar ela falar aqui pra vocês. É uma hipocrisia sem tamanho, cara. Marina da floresta? Onde que ela vive na floresta? Agora eu vou deixar aqui o discurso da Silva Wayampi, né, que é deputada do Amapá, que ela é bolsonarista de direita, deputada do PL, que ela destruiu Marina Silva na comissão e que Marina Silva foi convocada. Esse discurso aqui, sim, esse vale a pena assistir. Avise a Europa, a todos os países no mundo, que eu faço cocô na água, porque eu não tenho saneamento. Sabe por que eu não tenho saneamento? Porque nos foi imputado de que nós temos que manter a nossa cultura, enquanto a senhora vai no banheiro, a senhora vai ao banheiro. Eu tive a oportunidade de ir ao banheiro aqui. E é a melhor coisa ter dignidade para fazer suas necessidades. E sabe por que lá na minha terra, nos povos Wayampi, nós fazemos cocô na natureza? Como eu já disse, nós somos obrigados a manter a nossa cultura. Nós fazemos cocô na água. Nós fazemos cocô na água e eu espero que a senhora conte isso para eles, a verdade. E sabe por que nós não podemos fazer no chão ou cavar um buraquinho para poder colocar as nossas fezes? Porque senão a onça sente o cheiro e ela vem nos comer. Mas sabe por que ela vem nos comer? Porque nós temos que viver em 1500. Nós não podemos, senador Irã, ter sequer uma arma para nos defender, porque nós somos obrigados a viver com arco e flecha. Esta nação, este país, começou a ser formado por pessoas que chegaram aqui dominando ciência e tecnologia. Dominavam a bússola, dominavam a arma de fogo, dominavam a navegação e com essa ciência e essa tecnologia nos subjugaram. Nos dominaram, nos mataram e nos segregaram. Mas eu não posso viver no passado, porque eu não posso mudar fatos históricos. Realmente eu não posso. Agora, condenar um povo a continuar em 1500, enquanto toda a sociedade avança com seu potencial tecnológico, não seria nos manter alvo de uma nova colonização? Então, eu acho que tem que ser falado a verdade mesmo na COP28. Que nós, povos do Norte, queremos crescimento econômico, que nós queremos nos desenvolver. Quer ver um exemplo? A Amazônia está entre os piores territórios no ranking de falta de saneamento. A Amazônia, ela tem exatamente, o norte brasileiro, 14% de saneamento, contra o Sudeste. São Paulo, por exemplo, que a senhora representa, 82%. Então, a senhora está fazendo suas necessidades fisiológicas melhor do que nós, filhos do Norte. Bom, tá aí, né? O recado da Silva Wayampi falando que Marina Silva ela negligencia a realidade dos povos indígenas, os povos ribeirinhos, que vivem como se ainda estivesse no século XV. Sim. E que vivem cagando na água, né? Como ela mesma diz aqui, que vivem numa situação deplorável, que não tem trabalho, que não tem emprego, básico. Vivem reclusos, querem que, ou seja, aquilo que Bolsonaro dizia, querem que os índios eles sejam feitos de animais de zoológico, para que chegue lá o pessoal das ONGs, né, os estrangeiros, e chegue aqui e veja aqueles povos ali preservando a cultura, fazendo dancinha ali para a chuva, pelo amor de Deus. Índio não quer isso, índio quer Hilux, índio quer iPhone, essa é a verdade. Para você ver que nada nesse governo é de verdade, a Sônia Guajajara, né, que é a ministra dos povos indígenas do Brasil,
O nome de verdade dela é Sônia Boni de Souza Silva Santos. Boni, que é uma família tradicionalíssima que vem da época das capitanias hereditárias. Nem a Índia de verdade nesse governo, meu amigo. Você vai acreditar em mais alguma coisa? E Marina Silva, ela não foi eleita pelo Acre, né? Exatamente. Marina Silva foi eleita agora deputada federal por onde? Por São Paulo. Foi eleita pela aquela elite burguesinha lá da Vila Madalena, da Faria Lima. Itaimimi, exatamente. É aquela elitezinha que usa socialistas de iPhone, sustentados pelos pais. Marina Silva foi eleita por essa elite, não foi eleita por índio não, amigo. Marina Silva ela foi eleita por a turminha. E não foi pelo pessoal que está lá no Amazonas sofrendo com as queimadas agora, que ela disse que acabou, né? Acabou o desmatamento, diminuiu o desmatamento, acabou as queimadas em Manaus lá com o pior índice de qualidade de vida, de ar para respirar. O pior índice do ar, de qualidade do ar do Brasil é em Manaus por conta das queimadas nas florestas. E agora vem essa criatura, pagada de politicamente correta, fazer discursozinho politicamente correto lá na COP, junto com o energúmeno do Lula. Dois hipócritas mentirosos que fazem escárnio com o Brasil, que atolam o nosso Brasil na merda, na falta de desenvolvimento, com essa turminha das ONGs. Saiu agora também essa semana o relatório da CPI das ONGs pedindo indiciamento de um representante, um dos diretores lá do ICMBio, que é um desses institutos do governo federal, responsáveis por impedir que obras aconteçam de desenvolvimento naquela região. Cidadãos que fazem parte dessas ONGs, desses órgãos, e se afastam para criar uma ONG, receber dinheiro do governo e depois volta. Claro, atos de corrupção. É um desvio de dinheiro público. Dinheiro público e das próprias dinheiro internacional também, né? Sim. Porque vem dinheiro da Holanda para cá, para esse fundo da Amazônia, e a gente não sabe para onde é que vai esse dinheiro. E você não tem uma transparência. Não tem transparência nenhuma. E aí o que acontece? Você vê que a sanha ambientalista é tão doentia que existem vereadores em Aracaju querendo barrar de construir prédios maiores que 12 andares, porque, segundo ele, faria mal para o meio ambiente, faria mal para o solo em Aracaju. Parece que a gente não tem desemprego, parece que a gente não tem uma moeda que perde 20% do seu valor a cada ano que passa, parece que a gente não tem um problema de 40 mil homicídios por ano, que era 70, né? Abaixou para 40 durante o governo Bolsonaro. Parece que a gente não tem nenhum problema desse a ser sanado. O único problema que a gente tem é se o índio está fazendo a dança da chuva, se o índio está lá preservando sua cultura de fazer infanticídio, culturas bárbaras. E é isso, né? Essa é a hipocrisia. Exatamente, né? O Brasil, de fato, a pauta do Brasil que se dane. O que importa é essas ONGzinhas, essa turma está recebendo dinheiro, como Marina também. Tem suspeitas de ligação com essas ONGs, já saiu uma denúncia na Revista Oeste, vou deixar aqui também para vocês verem. Então, cara, é realmente o discurso da hipocrisia, é a cópia da hipocrisia, né? E essa turma de 1337 viajaram como para Dubai? Se teletransportaram por acaso? Ou foram de avião, queimando querosene, combustível fóssil, né? Exatamente. Então, 1.337 pessoas, essas pessoas foram de quê? Para Dubai. Foram de teletransporte? Não foi, né? Foi de avião. E mostra, hoje em dia você tem sites que mostram, né, a trajetória, o quanto gastou de CO2. Toda vez que você compra uma passagem de avião, agora já vem mostrando, né, em sua maioria. Então o que esses caras gastaram de CO2 com o jatinho deles, ou com o avião da FAB, né, sei lá como foram, assim, não foi pouco não, amigo. Seu Celtinha aí não gasta mais que isso não. Então se eles falarem que eles querem eliminar o carbono, tome cuidado, viu? Porque o carbono é você. Eles querem eliminar o carbono dos pobres, né? Exatamente. Quer impedir você de ter um carro mais velho, porque vai poluir mais. Agora o deles, viajando de jatinho, queimando querosene à vontade, aí podem, aí tá beleza. Mas o problema é o seu Chevette, é o seu Fusca, o problema é seu Celta, seu Gol quadrado, mas o problema não é problema para eles, é queimar querosene à vontade. Então, é a turma da hipocrisia, e só para completar, tem o caso da Braskem, né, que ia participar da COP28, porra, não. É um episódio de South Park. É um episódio de South Park. Não tem outro nome não para isso. Os caras afundam a cidade, vão destruir o meio ambiente, vão fazer uma capital sumir. E não, eles vão falar lá de ESG, de governança, de meio ambiente. Porra, mas o que ninguém fala é quem são os acionistas, né, da Braskem. 40% dos acionistas, 40% da empresa é da Petrobras. Sim. Se eu não me engano, 20% é de outra empresa de fundo Odebrecht, privado, né, também. Odebrecht, e outra empresa que, se eu não me engano, é internacional. E essa empresa recebeu o selo ESG de qualidade.
Meio não. A vida imitando o South Park. Não tem É outra surreal. explicação. Enquanto isso, a Tesla, né, só por ser de Elon Musk, não recebeu o selo ESG. A Tesla ela teve que falar que o Bitcoin era danoso ao meio ambiente para receber o selo e mesmo assim não recebeu. Então você vê, a Tesla é a maior criadora de carros elétricos, é a Fabricante, a fabricante, a pioneira de carros elétricos no mundo e a que mais desenvolve tecnologias nesse sentido, mas eles não têm o selo ESG. Diga aí, não tem o menor sentido. Tá aqui, né? Só para deixar aqui notícias para vocês. Folha de São Paulo, 2016. Braskem pagou propina de 4,3 milhões a político e executivo da Petrobras. Diário do Poder. Estados Unidos condena ex-presidente da Braskem à prisão por propinoduto nos governos Lula e Dilma. Esquema ocorreu entre 2002 e 2014 durante os governos do PT. Empreendedorismo desastroso, diz Marina Silva sobre mina da Braskem em Maceió. E Marina faz o quê? Agora culpa Bolsonaro. Sendo que a Braskem é a empresa que cresceu justamente durante os anos dos governos petistas. Agora a Marina Silva quer culpar quem? A gestão de Bolsonaro. Realmente muita cara de pau dessa turma. E né? aí você vê muitas pessoas falando, é isso que o capitalismo faz, é isso, destruição do meio ambiente. Amigo, quem deu o laudo para fazer a porra lá foi o governo que deu autorização, o governo que cedeu os estudos e avaliou os estudos e falou, não, pode fazer aí é de qualidade. E, para aqueles que criticam e falam que o capitalismo traz esse tipo de degradação, as áreas mais preservadas geralmente são as que têm dono, que são as propriedades privadas. Praias que são privadas, florestas, né? Parques, como o Monte Rushmore nos Estados Unidos e tudo mais. E até aquela grande fazenda, né, aquela grande propriedade de terra que tem uma série sobre ela, se eu não me engano, é em Montana. Agora, Chernobyl. Chernobyl era o quê? Era privada, amigo. É isso aí, selo ESG de qualidade. E aí, selo do L. Selo do L. E aí só tem os exemplos agora no Brasil, né? A gente tem agora no Rio de Janeiro as praias que foram despoluídas, por quê? São praias administradas pelo governo? Não, são praias administradas pelo setor privado agora, pela SEDAI, pela antiga SEDAI, que agora é privatizada, Águas do Rio, né? Que assumiu o controle. Então, tem vários exemplos agora que a gente já pode citar aqui no Brasil de como a experiência de preservação do meio ambiente é muito mais eficaz na administração privada, porque eles têm o interesse em manter aquilo ali, porque é o que dá lucro a eles. É uma forma de preservação e de dar lucro. Agora, quando está na mão do Estado, meu amigo, tem aí essa porra mesmo. Ou na mão do Estado, na mão de empresas que estão em conluio com o Estado para poder ganhar, não só ter o lucro, mas também para passar uma parte do lucro, né, para os corruptos do sistema político. E eu lembro, ano passado, eu estava em Salvador, tinha lá um stand da Braskem, acho que era no Shopping Salvador, de sustentabilidade. Eu digo, meu irmão, os caras fundaram Maceió, aí vem para Salvador montar um stand para falar de sustentabilidade. Tem que pegar foto disso e botar aqui do lado, pô, não é possível. Não, foi muito surreal isso, cara. Isso foi ano passado. Então, e já tinha acontecido o afundamento do bairro Pinheiro de Maceió. E só para lembrar também, tem um amigo nosso que é o Caio, né, que é lá de Maceió, um grande parceiro nosso, que ele estava cobrindo a manifestação lá, e a esquerda, cara de pau, nojentos, malditos, chegaram lá e tomaram conta da manifestação para criticar o prefeito, falar do capitalismo. Estava lá CUT, toda essa turminha da esquerda, se aproveitando de uma causa, de um problema sério, um problema grave que está acontecendo na capital mais bolsonarista do país, né, só para deixar aqui claro, para essa turminha. Do Nordeste. Do Nordeste, né? Nordeste. Se bem que é quase do país. Foi 56, só não mais Santa Catarina do que Florianópolis, da região sul, né? Mas a capital mais bolsonarista do Nordeste. E essa turminha chega lá para fazer política, mostrar, entender, tentar convencer a população de que o problema é o capitalismo, de que o problema é o prefeito lá, que é só porque o cara é do PL. Irmão, o cara perdeu a casa dele, que ele passou a vida toda juntando para poder comprar. Ele não quer saber de capitalismo, de nada não. Ele só quer saber de ser indenizado, de ter a dignidade dele de volta. É isso, é só isso. E porque não vai ter, né? Porque, porra, você construir uma casa, você construir uma vida, tá ligado? Você ter sua família no local, você ter seu comércio, seu negócio, você ter que abandonar para viver num local que, entendeu? Você não tem os mesmos contatos, você não vai ter a mesma clientela, você não vai ter o mesmo espaço. Então, o impacto não é só ambiental, é um impacto social, impacto financeiro. social, emocional, tipo, a vida dessas pessoas, os caras, porra, ver aquilo que ela construiu durante décadas, abandonado, destruído, como circulam os vídeos na internet, e você vê essa turma da esquerda utilizando esse caso para fazer politicagem.
Então, realmente é uma barbaridade e surreal. E tudo isso que a gente comentou, em síntese, mostra de como não existe de fato preocupação com as pessoas, não existe de fato preocupação com a pauta ambiental. Tudo isso que a gente comentou, Braskem, o caso essa comitiva que vai para Dubai queimando carbono, aí que eles dizem estar preocupados, né, com redução de carbono. Tudo isso que a gente mostrou é a síntese da hipocrisia, é a síntese de como eles não estão preocupados de fato com o meio ambiente nem com as pessoas. A preocupação deles é com dinheiro, é com monopólio e é com a continuidade, a concentração de poder nas mãos de pequenas elites e de governos que se querem colocar como globalistas, né? Querem mandar no mundo e controlar tudo, cada aspecto da sua vida. Aquilo que a gente já comentou até na semana passada. Então é isso, né? Vamos seguindo aqui com a nossa pauta. Vamos falar do André Janones, né? O Rachadones. Rachadinha do Janones, né? Quem diria, né? Deputado do Avante, de Minas Gerais, o deputado André Janones, um dos principais articuladores de mídias, de redes sociais do Lula, da campanha de Lula, agora é acusado de rachadinha, né, pelos seus assessores. Áudios vazados comprovam lá, mostra ele falando que sim, né, que acha que é assim, um direito dele, né, reaver o valor e tudo mais. André Janones, em 5 de julho de 2021, falando da família Bolsonaro. E como você e sua família enriqueceram? Nunca foi sorte, sempre foi rachadinha, miliciana. Ele comentando sobre a família Bolsonaro. Aí agora, né, áudio mostrando André Janones, aliado de Lula, cobrando devolução de salário dos assessores. Então tá aí, né? Rachadinha para Bolsonaro, mas para ele é a prática normal, né? E o PT abandonou, né, já, ninguém está saindo em defesa dele. Ninguém sai em defesa. A galera da Beautiful People, Cauê Moura, tem um vídeo dele falando que tem que se fuder mesmo, para pagar de virtuoso, né? Para dizer que se errou tem que pagar. E é isso, né? Para você ver o problema mental que a maioria dos brasileiros vive hoje, é que as pessoas caíam nas narrativas de Janones na época da eleição. O Janones, querendo ou não, ele pautou grande parte do debate ali no segundo turno. E é uma vergonha falar isso, que o cara conseguiu pautar o debate, porque é uma figura abjeta. Você tem vídeo dele no começo do mandato dele, do primeiro mandato, né? Ele descendo cacete no PT. Descendo cacete, falando, Bolsonaro vai fechar esses ministérios aqui. Aí depois ele se lançou a presidente, né? Fez aquela gafe. Não, presidente da República. Aí fez aquela gafe lá. Quem é o presidente da Argentina? Macron. E aí foi vergonha nacional. E depois virou estrategista de marketing do PT. E a galera caía na narrativa, entendeu? Não tem muito o que falar dessa figura, não. Ele foi o Marco Souza do PT, ano passado. Né? Exatamente, exatamente. Então, realmente, um cara que ele ganhou destaque na campanha de Lula por conta das mentiras que ele propagou, né? O cara ficava botando os prints lá de Bolsonaro na maçonaria, montagens. Nossa, vídeo dizendo, temos o celular do Bebiano. E aí as pessoas eram tão idiotas que ele postava numa semana, vai sair uma bomba. Aí todo mundo esquecia e na outra ele postava de novo, vai sair uma bomba. Nada acontecia, ele declarou no livro dele mesmo que ele mentiu, que pintou a peste e ninguém fez nada com ele. Nada aconteceu, na TSE tá nem aí, né? Agora, né? Cadê o TSE o TRE para caçar o mandato do Janones pela rachadinha, né? Será que vai acontecer alguma coisa com ele? Duvido muito, né? Então, essa pauta realmente não tem muito comentário, né? Vamos passar para a próxima. Que o Brasil, acho que essa pauta é bastante importante, né, Matheus? O Brasil passa vergonha em exame do PISA e está entre os piores países no ranking da educação, né, entre os últimos 20. Pátria educadora. Essa pauta que eu trouxe, né, porque nos últimos anos a gente tem visto no Brasil várias notícias e vários fatos que acontecem que mostram o porquê dessa degradação do processo educacional. Nas provas, que inclusive teve a prova do Enem, onde a gente viu as aberrações que foram colocadas ali, né, crítica ao capitalismo, elogios ao marxismo, pautas que não tem nada a ver com a necessidade do aluno saber daquilo para poder passar numa prova para entrar na faculdade, uma série de aberrações, a defesa de ideologia de gênero, de pauta trans, pauta LGBT, tudo isso nessas provas. Agora a FUVEST, que é um dos maiores vestibulares do país, FUVEST é que comanda a Unicamp e a USP, se eu não me engano, né? Responsável pelo processo para a seleção das duas universidades maiores de São Paulo, universidades do Estado.
Eu espero que Tarcísio, governador de São Paulo, que é um cara que ignora completamente a pauta cultural, que, pelo amor de Deus, ele abra os olhos para isso. Agora a FUVEST só vai aceitar livros de mulheres para o estudo para você estudar para as provas. Ou seja, quer dizer que os autores de 300, 400 anos atrás para trás, tipo, eles vão ser ignorados. Aristóteles não vai poder mais, Machado de Assis. Eles vão botar o que lá? Frida Kahlo. Frida Kahlo nem tem livro, né? Não sei, não lembro, acho que não. Eu não tenho um livro, pra você ter ideia, porque depois que eu vi essa notícia, eu comecei a pensar, eu não tenho um livro em casa que seja escrito por mulher. Porque realmente... Eu tenho um só, que é... Ayn Rand? Não, tenho dois, Ayn Rand e Orgulho e Preconceito, que é um clássico da literatura, mas que não é político, é clássico da literatura americana. Mas de resto, conhece alguma filósofa? Conhece alguma matemática? Conhece algum economista? Só Ayn Rand. Ayn Rand, acabou. Não tem mais ninguém. Acabou, não tem mais ninguém, não. Mas será que vai ter Ayn Rand na prova da FUVEST? Não vai ter, não. Não vai ter, né? Então, Jane Austen também não vai ter. então, como é que pode um vestibular, o maior vestibular do país, só Agora, cobrar livros de autoras femininas, pô? É um Agora, completo absurdo você ignorar que existe uma ciência, que existe uma história, que foi construída assim pelos Não, homens, mas pelo patriarcado, né? Que Mas ela isso chama. pode ser uma coisa boa, porque os livros que são de mulheres, quem escreveu foram as de direita. As de esquerda eu tô tentando lembrar que não tá me vindo nenhum livro na cabeça. Pode ser uma coisa boa, hein? Vai ver que isso vai ter livro dentro da Campanholo, né? Então, Sabe? pode ser uma coisa boa, né? Porque não tô lembrando. Não lembro, de verdade. E aí, não tem o que falar, né? Pô, eu fiz o vestibular da FGV para transferir o curso de Direito para lá. Tinha uma pergunta assim, não, o feminismo, sua importância... Aí tinha duas respostas, a certa e a errada. A certa era, o feminismo tem suas bases no marxismo, e a errada era, o feminismo tem suas origens na sociedade burguesa pela luta das liberdades das mulheres. Vocês acham que eu marquei a qual? Errada, porra, errada. E deu como certa. Ganhei um ponto. Lacrando, né? Lacrei pra entrar lá. O guri vai ficar com a cabeça como, pô? Não tem como. O cara já é instruído o ensino médio inteiro para ter uma mentalidade esquerdista, coletivista, chega na hora da prova, meu amigo. Ele só esquerda lá, chega na universidade, já está preparado, aí é só sarar do dedo do cu, bota um pi aí para não sair xingamento, é sarau de mulher trans. Eu vi uma matéria, eu acho que é brincadeira, mas apareceu assim, um estudo para mostrar o aumento das lesões de testículos em esportes femininos. Eu falei, não, velho. Isso aí é estudo baiano, pô. Não tem como. Não tem como. Não, mas é muita bizarrice, pô. Dentro do sistema educacional brasileiro, teve realmente trabalhos, a folia dos cursos prolapsados, quem não lembra disso? Em 2017, foi 2016, Sim. Um trabalho que foi feito. O sofrimento também teve outro trabalho sobre como os LGBT se relacionam no metrô, sei lá. Tinha um cara, que eu postei lá no Instagram, que era o uso do português, que era o uso do português na luta antirracista. Meu Deus do céu. E teses de mestrado, você vê universidades e locais que eram renomados, a Pontífice, a Universidade Católica, você vê o Centro do Dom Bosco aceitando aberrações, TCCs, mestrados, que são aberrações, meu irmão. Você concluir, você finalizar a vida acadêmica, ter uma pós-graduação, ter um doutorado, um pós-doutorado, amigo, você vai sair de lá com um QI menor do que o de um macaco. Isso aí, você não vai saber diferenciar se um homem é um homem ou uma mulher é uma mulher. Isso é intancável, é inadmissível. Agora você vê a crise educacional no mundo todo, pela interferência dos estados, tem um livro muito bom do Rothbard chamado Educação Livre e Obrigatória, que todo mundo aqui deve ler, é um livro curtinho, 60 páginas, que ele mostra como a interferência do Estado criou essas aberrações. E o futuro é isso, entendeu? A educação descentralizada. Você botar seu filho para estudar em casa ou em comunidades que tenham os mesmos valores e aprender a matemática, a língua de origem, né? O português, o inglês, finanças, a coisa que é importante mesmo, meu amigo. Porque se seu filho for para a escola hoje, ele vai aprender se
quem é o travesti mais importante do Brasil, o que o Pato do Guinho falou na música, é só coisa bizarra. Só coisa bizarra. Tem isso, tem vestibular, teve também no Enem, acho que prova com letra de funk já, né, da flauta envolvente, né. A USP teve uma questão, 3 questões citando Racionais, dizendo como Racionais era liricamente importante para o Brasil. Você vê, o país já acabou, meu amigo, já acabou. Não, isso resume muito bem, né, porque o Brasil, segundo agora esse resultado, né, é um dos últimos no ranking do PISA. É um país que não valoriza a matemática, que não valoriza a própria língua, né? Você vê, aí você tem aberrações também, como Marina Silva e na CPI, numa comissão do Congresso, não foi CPI não, né? Foi uma das comissões lá da Câmara, falar que não podia, foi na CPI das ONGs, lembrei agora, não podia falar o termo caixa preta, porque era associando o negro a uma coisa ruim. Pelo amor de Deus, né? Esse é o nível de uma ministra de Estado do Brasil. Esse é o nível das pessoas. Aí tem aquela outra Aniele Franco, que é a irmã da Marielle. Você vê, que só tá lá porque é a irmã da Marielle. A maior loucura no inglês que esses caras fazem é, em vez de se denominar he ou she, é they, them, né? Que seria eles ou elas ou eles. Aqui no Brasil é ele, dele, é elix, é engraçado demais. E tem que tirar onda com isso, porque é ridículo. Eu adoro aqueles virais do Instagram que a menina chega, você é ele, dele. Eu quero só pagodeiro, minha filha. E é isso aí que tem que ser feito mesmo, porque não tem como levar a sério não um negócio desse. As consequências disso pro Brasil, o problema são as consequências, né, pro Brasil. A gente teve os vídeos que estão circulando agora de Copacabana, no Rio de Janeiro, né, como esse daqui, né, da galera aqui em cima do ônibus, né? Tropa do mentor. O pessoal que quebra os ônibus, né? Depreda e viaja em cima, viaja pendurado, né? Lembra muito um documentário, pareceu... Eu vi essa cena aqui, me lembrou aquele documentário da Manchete, Os Pobres Vão à Praia, um documentário clássico que você pode colocar no YouTube aí e assistir. E você compara a realidade daquela época, 40 anos atrás, e compara com hoje. E você se pergunta o que é que mudou. Aí você vai entender, você vai perceber que parece que piorou a realidade do Brasil. Não melhorou nada, parece que o Brasil regrediu. E vendo cenas como essa aqui. Então, isso é consequência de quê? Da degradação cultural, é consequência da degradação do sistema educacional, sim, que não passa mais no tempo de conhecimento de fato para as pessoas, para os estudantes. Passa o conhecimento que é passado esse tipo de merda que a gente comentou aqui agora há pouco. Não se valoriza nem para chamar de conhecimento, né? É nada para chamar de utilidade prática e teórica então, nenhuma. O que a gente pode recomendar para as pessoas é que fujam do Estado, fujam do papel da educação do Estado. Você tem que colocar seu filho, coloque apenas pro forme, para ele comparecer nas aulas, tipo, o mínimo possível, falte o resto, e ensine seu filho em casa, meu amigo. Adote o homeschooling, busque fazer provas para poder... Seu filho tem a prova para você poder adiantar os anos, né, de ensino, você não fazer o segundo, terceiro ano de ensino médio, fazer só o primeiro. Faça a prova, tire seu filho da escola o mais cedo possível, para evitar que ele para que ele emburreça mais, né, porque a escola hoje em dia não é para ensinar, é para emburrecer a sua criança, o seu adolescente. Então, infelizmente, é isso que o Brasil está condenado, né, com esse sistema de educação dominado pela esquerda. Vamos para a penúltima pauta, né? Então está esse conflito iminente para acontecer. Houve o referendo agora na Venezuela no último domingo, né? Que Lula disse que ia dar, antes de sair o resultado, vai dar o que o Maduro quer. Ele falou isso, então ele já sabia o resultado, né? E deu. Referendo lá com 95% dos votos. Uma campanha super imparcial, né? Da urna, sim. Você viu o vídeo dele? E ele dizendo, aqui nós temos comprovante do voto, aqui para você saber que votou. Não é que nem outros países. Ele disse assim, não é como outros países não, que tem a urna, ele tirou onda com o Brasil, porra, que só tem voto eletrônico. Eu digo, não. Porra, é um mitinho mesmo. Maduro tirando onda com o próprio colega dele, né, Lula. Mas saiu o resultado, ainda assim conseguiram fraudar, né? O que deixa a gente tranquilizado é que o referendo era só sobre se as pessoas acham correto ou não anexar. Não existe nenhuma medida, né, para ser tomada depois desse referendo. Mas só que liga o alerta já, né? E isso está acontecendo, sem sombra de dúvidas, por causa da caixa de Pandora que foi aberta em 2021 graças à Rússia, né? Sim. Que desde 2014 a gente já não via esse tipo de invasão a territórios soberanos. E graças a Biden, né? Você via alguns tipos de conflitos, né, em algumas fronteiras, como né? Índia e China, ali naquela região do Tibete, enfim. Mas a partir do momento que a Rússia ela invade a Ucrânia,
Você tem os conflitos na Armênia, você tem os conflitos da África também, como Burkina Faso. E agora aqui, né? Aqui na América do Sul, que a gente não vê uma guerra há quantos anos? Há mais de 200, né? Essa não, guerra do Paraguai, né? Guerra do Paraguai, né? 200 anos, né? 200. Quase 200 anos, então, próximo disso. E estamos bem próximos, né? De um conflito iminente aí, porque muito provavelmente ele vai tentar fazer isso, ele vai tentar anexar. E aí qual é o problema, né? O Brasil vai ficar de qual lado? Lula pediu bom senso pediu bom senso à Venezuela e à Guiana. A Guiana não está fazendo nada. E pro cara pedir bom senso à Guiana, que está sendo invadida. Que pode ser invadida. E que vai ser invadida. Já está sendo, porque os caras já estão lá militar na fronteira já, entendeu? E que boatos daqui, que pessoas que trabalham, que eram do Exército, na verdade, me falaram que até 70 sergipanos já foram enviados para lá. Então, o negócio pode ser que realmente escale, tome proporções assim, que não vão ser proporções boas. E aí eu pergunto, né, meu gnomo, já achou sua reservista? Vai precisar. Espero que não. Se for para lutar do lado de Maduro, eu não tô fora. Pega o veleiro, vai embora, né? Eu prefiro o exército americano. Vira dissidente, né? Aproveita, ganha green card lá já. Pronto, mas realmente é uma situação que muita gente fala que Maduro não vai fazer isso, ele não tem capacidade militar. Cara, eles tinham helicópteros russos aqui ano passado, tinha gente do Wagner Group aqui. Maduro, eu não sei se o pessoal lembra que isso foi uma pequena nuance, né, daquele ano, mas em 2019 Maduro ia cair, pô. Ele ia cair, quem ia assumir era o Guaidó. E aí ele conseguiu, através de conexões com a Rússia, se manter no poder. E a partir desse momento foi a virada de chave na América Latina. Todos os governos que eram liberais e conservadores começaram a cair. Em toda a América Latina, no México, no Chile. Quem imaginaria o Chile ter um governo de esquerda, né? Então as pessoas duvidam muito do poder dele. Mas ele tem um poder de articulação meu Deus, me fugiu o nome. Na geopolítica, né, nesse espectro sino-soviético, digamos assim, dos marxistas, leninistas, que é um poder muito forte. Muito forte. A gente não pode descartar isso. A Venezuela, ela conseguiu fazer com que os Estados Unidos tirassem as sanções deles num esquema muito bem articulado, entendeu? Maduro, ele tem uma recompensa em sua cabeça desde o governo Trump, que não foi retirado no governo Biden. O governo do Reino Unido também botou uma recompensa na cabeça dele, bloquearam o ouro que tinha lá no banco, em um dos bancos públicos da Inglaterra, e ele continua no poder. E o único lugar que ele pode vir dos países que fazem parte desses acordos internacionais é o Brasil. É o Brasil. Ele pisar aqui não é preso, mas se ele pisar nos Estados Unidos, se ele for para a União Europeia, ele é preso. Então, o Maduro, ele é um ditador. Né? Não existe o que negar em relação a isso, não existe o que discutir em relação a isso, mas infelizmente a mídia trata ainda como rei, como presidente da Venezuela. Né? Nem os próprios esquerdistas de sofá, né, os streamers esquerdistas, eles falam que o Maduro é democrático. Eles falam não, que é realmente um ditador, porque não tem o que esconder, entendeu? É um ditador e realmente, se ele tiver a possibilidade de invadir e anexar, ele vai invadir e anexar. Exatamente, né? Então fica aí o alerta, né? Mais um conflito iminente. Uma coisa que também é importante dizer, né? Que grande parte disso é a responsabilidade do governo fraco dos Estados Unidos, né? O Biden, depois que ele entrou, o mundo passou 4 anos sem conflitos relevantes, né? Depois da morte lá do Soleimani, que foi aquele general do Irã que Trump desceu uma bomba nele que esbagaçou. Então. E o Irã disse que ia reagir, reagiu. Ele ficou de boa lá. Teve nada, o mundo passou 4 anos em paz. Aí agora entrou Biden com o governo fraco, teve aquela saída do Afeganistão desastrosa. Depois, posteriormente, começou a guerra da Ucrânia, a invasão da Rússia, ou da Ucrânia por parte da Rússia. O petrolão americano, né? Mandou dinheiro para lá, ninguém sabe para onde porra esse dinheiro foi. Vários democratas foram eleitos
com dinheiro. doações expressivas de pessoas que não FTX, declararam né? ter esse dinheiro, que não tinham esse dinheiro, que era dinheiro falso, né? FTX. Então, e depois a empresa quebrou, o cara foi preso, ficou por isso mesmo, ninguém sabe o que aconteceu com esse dinheiro. As armas no Afeganistão, que foram deixadas lá propositalmente para o ressurgimento de Al-Qaeda, de ISIS, Grupos terroristas daquele outro grupo lá da Gaza, como é o nome? Hamas. Do Hamas também. Surgiu vários grupos terroristas, né? Então você vê, né? O governo Biden, ele faz o quê? Ele livra os criminosos e corruptos nos Estados Unidos e manda dinheiro do pagador de imposto americano para guerras que não são da conta deles. Pois Basicamente é isso. Então, esse é o resumo do mundo ocidental fraco que nós temos hoje, né? Pronto, o consórcio de transporte metropolitano vai sair do papel, mas será que as cartas já estão marcadas? Eu trouxe esse comentário aqui no programa passado, de forma mais breve, mas hoje eu vou fazer alguns questionamentos aqui, né? Não parece estranho, né, que o consórcio metropolitano, que já havia sido criado na época da prefeitura de João Alves, ele tenha sido reestruturado e ressuscitado agora, um ano antes da eleição por Edivaldo Nogueira, junto com o governador Fábio Tidieri, e os outros prefeitos também da região metropolitana. Também não parece estranho, né, que Edivaldo tenha passado 6 anos de administração dele de prefeitura sem ligar para a questão do transporte público, deixando que a situação chegasse no caos que a gente enfrenta hoje, com ônibus saltando freio, acidentes acontecendo praticamente toda semana. Você vê um acidente com um ônibus de transporte público por falta de manutenção. E o cara passou 6 anos sem ligar, sem dar importância para esse assunto. E Aracaju hoje basicamente só tem uma empresa de ônibus que tem condições de se manter em pé, sem recurso da prefeitura ou pagando seus salários em dia. Que é a empresa que João Alves, inclusive, foi o próprio prefeito João Alves que trouxe na época, Atalaia. Não parece estranho também para vocês que estão assistindo esse vídeo, né, que a prefeitura ela tenha decidido dar subsídios para o transporte, algo que ela nunca fez. Dar subsídio para bancar a passagem de ônibus, justamente um ano antes da eleição, e também, outra coisa que é muito importante, antes da licitação ser realizada. Como é que pode você ter um processo licitatório que ainda não existe, que ainda não foi realizado, e você fazer a compra de 20 ônibus novos através de subsídio? Isso parece legal, não? Isso parece muito ilegal, muita margem da lei, né? Como é que a prefeitura comprar ônibus para dar para as empresas que sequer participaram da licitação, que sequer foram licitadas? Então esse é o questionamento que também eu deixo aqui, né? No mais, a gente questiona quais as melhorias de fato para a população que vão acontecer com esse consórcio metropolitano e essa suposta licitação que vai acontecer, né? E que se especula assim, que são 4 lotes e Aracaju tem 3 empresas, uma delas que tem o dobro de tamanho das outras 2. Essa empresa ela pode ficar com 2 lotes e as outras 2 cada um com um lote. Será coincidência essa formatação que está sendo divulgada nos bastidores? Então, esse questionamento que fica, né? Será que as mesmas empresas vão permanecer no sistema operando, simplesmente mudar o CNPJ, como já aconteceu outras vezes, em anos anteriores, em outras crises que aconteceram no sistema? O dono cria um CNPJ novo e, inclusive, já existe o CNPJ de uma dessas empresas criado com o mesmo dono, para limpar o nome, né, já que essas empresas que estão aí estão devendo salário, não têm certidões para poder participar de uma licitação, então o cara cria um CNPJ novo, coloca essa empresa para concorrer, permanece no sistema e recebendo subsídio da prefeitura, né, o que é o mais absurdo. Então será que é isso que vai acontecer nesse processo licitatório que a gente vai ver agora em Aracaju, em 2024? E o pior, né, vai ficar essa bomba para o próximo prefeito. Edivaldo vai sair da administração depois de 8 anos, que ele não pode se reeleger mais, e vai deixar uma licitação armengada, uma licitação mal feita para outro prefeito, um contrato que vai ser uma concessão de 25 anos, ou seja, é um completo absurdo. Você passou 6 anos, 7 anos de Edivaldo Nogueira sem fazer a licitação, do nada resolve fazer para deixar a bomba para outro prefeito e com as mesmas empresas que estão aí, que é o que provavelmente vai acontecer, né? Então, fica esses questionamentos aí para a prefeitura ou para quem quiser responder aqui nos comentários. E no mais, né, eu fiz um post também essa semana, tá aqui do lado, né, sobre os ônibus de Aracaju não terem sequer um ar-condicionado, algo que parece, para nós que vivemos aqui, coisa de outro mundo, mas não é.
Dentre as capitais do Nordeste, apenas Natal e Aracaju não possuem um ônibus sequer com ar-condicionado funcionando, sendo que nós vivemos numa cidade quente, onde agora nós estamos passando, de fato, por uma onda de calor por causa do El Niño, e, infelizmente, não existe nada sendo feito de concreto para melhorar essa realidade. E só para deixar bem claro, realmente, ar-condicionado não é coisa de outro mundo. Todas as capitais do Brasil praticamente hoje têm ônibus com ar-condicionado, e aqui em Aracaju a população é obrigada a andar no ônibus lotado, sucateado, sem manutenção e também agora pegando fogo, morrendo de calor. E como o prefeito é muito democrático, né, Edivaldo Nogueira, não é só as pessoas que sofrem com calor e pegam fogo dentro dos ônibus, né? Também os próprios ônibus pegam fogo do nada, como tem um caso aqui que aconteceu mês passado, né? Um ônibus da Modelo começou a pegar fogo do nada, tipo, por falta de manutenção. Essa é a realidade caótica que Aracaju vive, graças a essa administração desse prefeito Edivaldo Nogueira. Então é isso, galera. Vamos encerrando aqui o último podcast do ano. Agradecer a todos vocês que acompanharam nossos programas, que compartilharam nossos vídeos, que nos acompanharam nessa temporada, né? Direitalks volta ano que vem, isso, certamente, né? E aí vamos dar continuidade aqui aos nossos programas, aos comentários. Pedimos a vocês que deem esse apoio, curtam aí os vídeos, sigam, se inscrevam em nosso canal, sigam nossas redes sociais, no Instagram, TikTok, para fortalecer e levar o nosso programa para mais pessoas, ainda mais gente. Então é isso, muito obrigado a todos por essa temporada. Feliz Natal, feliz Ano Novo, tenham um Natal com muita paz, né? Lembrem do significado do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Tem shopping aqui em Aracaju que botou uma Mônica, outro botou uma Torre Eiffel de pisca-pisca. Eu digo, pelo amor de Deus, o que é que tem a ver uma Torre Eiffel e uma Mônica com o Natal, né? Nada. Até isso quer acabar, né? Até isso essa esquerda progressista quer acabar. Se for de Aracaju, vá na Praça Fausto Cardoso ou na Cementeira, que tem um presépio, tem um presépio, tem os símbolos do Natal, né? Papai Noel. Vamos manter a nossa tradição, manter aquilo que realmente faz o Natal ter algum significado, né? Que é o significado da vida, da celebração da vida, do amor e tal. Então é isso, galera. Feliz Natal, muita paz, feliz Ano Novo, tudo de bom para vocês e até o ano que vem. Valeu.